Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da Arquidiocese de Vitória da Conquista, pelo nosso canal do YouTube, bem como também pelo Facebook da Arquidiocese de Vitória da Conquista. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa primeira live sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e com o seu lema, Cristo é a nossa paz, o que era dividido, ele fez uma unidade. Neste primeiro momento, vamos iniciar a nossa live com a oração de abertura, que será feita pelo padre Alexandre Márcio Ferro, que é o coordenador de pastoral da nossa arquidiocese, Vitória da Conquista, e em seguida teremos também a saudação e a palavra de abertura oficial do nosso arcebispo metropolitano, Dom Josafá Menezes da Silva, e vamos acolher também os convidados desta noite, o reverendo Bruno Almeida, da Igreja Anglicana, e o pastor Joel Zeferino, da Igreja ETES, a Igreja Batista, e é membro também do Conselho Ecumênico de Igrejas Cristãs aqui da Bahia, tanto ele como o reverendo Bruno também. Então, bem-vindos, Padre Alexandre e Dom Josafá, e agora passamos a palavra ao Padre Alexandre para a oração de abertura. Padre Alexandre, está nos ouvindo? Consegue nos ouvir? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Diácono. Tudo bom? Tudo bem, Padre Alexandre? Bem-vindo. Estão me ouvindo bem? Estamos. Agora, o som estava cortando um Graças a pouco. Deus. Tudo... Oi? Então, meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite. É uma alegria estarmos aqui reunidos para fazermos essa experiência valorosa nesse tempo em que a Igreja nos convida a refletir um tema interessante, importante para a nossa caminhada eclesial, para a nossa caminhada social, que é essa busca do caminho da paz, na superação de tantos males que afligem a nossa sociedade. Então, eu acolho a todos com carinho e vamos pedir ao nosso Deus que Ele nos dê a graça de percorrermos esse caminho, na alegria de juntos construirmos um mundo melhor, alicerçados na paz e no amor. Por isso eu convido a todos que nos acompanham neste momento a colocar o seu coração em sintonia com o amor de Deus, porque só nele, só neste amor, teremos condições de construirmos um mundo mais fraterno, mais humano, alicerçado neste amor, deste Deus que é derramado sobre todos nós. Vamos pedir ao Senhor que, partilhando as nossas riquezas, tenhamos condições de construir um mundo melhor, um caminho de paz, uma sociedade renovada. Por isso, rezemos a oração da campanha da fraternidade deste ano. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferenças e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a todos e a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor e partilhar suas dores e angústias,
suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Que Deus nos abençoe nesta reflexão e neste caminho de paz. Muito obrigado, Padre Alexandre. E com alegria acolhemos neste instante o nosso arcebispo, Dom Josafá Menezes da Silva, para a sua saudação e acolhida também aos nossos convidados desta noite, o pastor Joel Zeferino, da Igreja Batista Nazaré, em Salvador, e o reverendo Bruno, da Igreja Anglicana, também em Salvador, e são membros do Conselho Ecumênico aqui da Bahia. Bem-vindos e passamos a palavra ao nosso arcebispo, Dom Josafá. Boa noite, saudamos o diácono Luciano, saudamos também o padre Alexandre, que acabou de iniciar este momento com a oração da campanha da fraternidade. Saudamos o reverendo Bruno, o revejo com muita alegria. E pela primeira vez também quero saudar o pastor Joel, dizer da nossa alegria de poder compartilhar este momento de meditação. Então, estamos reunidos nesta noite de terça-feira de Carnaval, véspera da quarta-feira de cinzas, para um momento de reflexão sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021. Desde 1964, para tornar o caminho quaresmal mais solidário e efetivo, a Igreja no Brasil realiza a campanha da Fraternidade, cujo objetivo é despertar a solidariedade dos cristãos e dos homens e mulheres de boa vontade para os problemas que afligem as nossas populações, sobretudo as populações mais vulneráveis do nosso querido Brasil. A campanha, então, surge no contexto do Concílio Vaticano II como consequência de uma ampliação do conceito de ação pastoral. Entende-se por ação pastoral não somente a atividade religiosa, a celebração, a oração. Entende-se por ação pastoral não somente a atividade administrativa da igreja, a organização da sua estrutura, mas também aquelas atividades que se preocupam fundamentalmente com a organização da vida das pessoas e das sociedades. As situações concretas vividas pelos povos passam a figurar, então, na agenda pastoral da Igreja. O Concílio Vaticano II, na Constituição sobre o tempo moderno, nos dizia que as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres, são também as tristezas e angústias dos discípulos de Jesus Cristo, da sua igreja. Portanto, a preocupação fundamental da igreja é com o ser humano, com todo ser humano e com o homem todo. Os termos desta ação pastoral, campanha da fraternidade, eles são pertinentes. Campanha é uma ação que envolve muitas pessoas, estruturas e instituições, e fraternidade é um gesto que pretende se solidarizar com milhares de pessoas que esperam a concretude de nosso amor cristão. Uma atividade ampla de evangelização como a campanha da fraternidade, voltada para situações tão exigentes na realidade social brasileira, precisa ultrapassar os confins da Igreja Católica para ser desenvolvida em parceria com a sociedade civil, com os diversos âmbitos dos poderes da República, com as igrejas cristãs, as religiões, e, enfim, com os homens e mulheres de boa vontade.
Se os problemas sociais dizem respeito a todos, devem ser enfrentados por todos. Uma mobilização nacional e internacional. Referindo-se à Covid-19, Papa Francisco, na encíclica Todos Irmãos, recorda que, de fato, para resolver um problema que dizia respeito ao mundo inteiro, muitas vezes verificamos uma fragmentação que tornou mais difícil resolver, portanto, essa grande questão da pandemia. E o Papa nos convida a sonharmos juntos, a fazermos uma voz única, gritando em favor da humanidade, porque nós somos todos irmãos. A partir do ano 2000, ordinariamente de 5 em 5 anos, a Igreja Católica, enquanto comunidade cristã, compartilha essa experiência de reflexão e de gestos de fraternidade com as outras igrejas, membro do CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Com esta campanha que nós estamos vivendo em 2021, já estamos na 5ª campanha. E cada campanha, como nos diz o texto base desta campanha, cada campanha sinaliza que o diálogo é nosso melhor testemunho. A fé nos lembra que Cristo é a nossa paz e nos anima a prosseguir pelo caminho da unidade na diversidade. A Boa Nova, diz o texto base, nos une e acolhe as nossas diferentes experiências de testemunho cristão. A escolha por testemunhar a fé vivida na diversidade desafia-nos a realizar a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Com ela, continua o texto, afirmamos que a fraternidade e o diálogo são um compromisso de amor, porque Cristo fez uma unidade daquilo que era dividido. Em se tratando das polêmicas relativas ao texto base, nós podemos fazer a campanha da fraternidade seguindo a doutrina da Igreja Católica, como se expressou a nota da CNBB de 9 de fevereiro de 2021. As constatações e reflexões constantes nos números polêmicos, de fato, podem, em alguns pontos, divergir da nossa sensibilidade, mas elas devem ser lidas no contexto do cuidado com as pessoas vulneráveis, pelas quais Cristo doa a sua vida, e nós devemos incluí-las no nosso compromisso de amor e de diálogo fraterno. Quando alguém, e cito novamente o texto base, assumia a mensagem do Evangelho, se comprometia com um modo e sentido de vida que não se orientava pela violência, pelas hierarquias e pelas exclusões e discriminações. A opção pelo Evangelho trazia a busca pela mútua compreensão e por um processo de conversão. As pessoas que aceitam o Evangelho derrubavam o muro da separação e construíam um mundo de comunhão na gratuidade do amor a Deus que acolhe e perdoa. Concretizando esse diálogo, acolhemos e participamos desta reflexão com o reverendo Bruno, da Igreja Anglicana, e o pastor Joel Zeferino, da Aliança de Batistas do Brasil, portanto, juntos estamos para refletirmos sobre a campanha da Fraternidade 2021. Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Bem-vindos, portanto, aos nossos conferencistas, aqueles que vão ficar conosco neste momento, e queremos fazer deste momento um momento de amizade, de comunhão e já de concretude em termos de campanha da fraternidade deste ano. Então, com essas nossas palavras, abrimos este momento e damos as boas-vindas aos dois conferencistas e a todos aqueles que nos acompanham
pelas redes sociais. Deus nos abençoe, bem-vindos e estamos juntos. Muito obrigado, Dom Josafá. Agradecemos ao Senhor por suas palavras de incentivo, de motivação para este momento e para a campanha da fraternidade. E queremos também saudar todos os amigos e irmãos que estão conectados conosco. Uma saudação aqui do Padre Tande, da Diocese de Serrinha, acompanhando também a nossa live. Manda um abraço para o Dom Josafá, para o Padre Alexandre e para os nossos convidados, os irmãos e irmãs paroquianos, diocesanos, das várias paróquias da nossa arquidiocese, que nos acompanham, leigos e leigas, religiosas, enfim, o povo de Deus, os sacerdotes que acompanham também esta live, que estão nos acompanhando. Então, é uma noite de reflexão e para este momento, então, nós vamos realizar a apresentação do texto base da campanha. Como sabemos, há um instrumento de reflexão que foi, assim, conjuntamente elaborado por peritos, teólogos e membros das igrejas cristãs que compõem o CONIC, e, para tal, nós vamos contar nesta noite com a reflexão e partilha do reverendo Bruno, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que vai nos apresentar o texto, a primeira parada, o ver, com uma reflexão sobre o olhar para a realidade. E, em seguida, o pastor Joel Zeferino, ele vai nos ajudar na reflexão à luz da palavra de Deus, com a segunda parada, o iluminar, e vai nos mostrar, então, qual é a tônica, né, que a palavra de Deus nos dá para refletir sobre este tema tão rico e profundo que é diálogo e fraternidade, compromissos de amor, conforme nos lembra o tema principal da campanha da fraternidade. Então, vamos, neste instante, passar a palavra ao reverendo Bruno, que já foi acolhido, não é, por Dom Josafá, pelo Padre Alexandre, enfim, por cada irmão e irmã que nos acompanha. Então, fique à vontade, reverendo Bruno, para a sua reflexão. Com certeza vai nos enriquecer, sobretudo nesse esforço contínuo do diálogo, do ecumenismo, de viver essa fraternidade que é dom de Deus e que, de fato, é a ação de Deus na história, pois é o desejo dele para a humanidade, o desejo de Cristo, que todos sejam um. E as grandes intuições do Concílio Vaticano II, que nos propõe também trilhar os caminhos do ecumenismo, do diálogo interreligioso, da fraternidade. Fique à vontade para a sua reflexão nesta noite. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite a todos e todas. É com alegria que me encontro com vocês nessa noite da Arquidiocese de Vitória da Conquista. Gostaria de agradecer ao diácono Luciano pelo convite, dizer que é uma alegria reencontrar Dom Josafá, com que eu tive a oportunidade de conviver durante alguns anos, no período que ele foi bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Salvador, porque eu tenho profundo respeito e carinho. Então, nessa noite, nós começamos com a primeira parada, que é o ver. O perceber aquilo que temos ao nosso redor. E a campanha da fraternidade desse ano, ela nos desafia a enxergarmos o mundo como ele está. Todos nós sabemos que vivemos o ano passado, e ainda continuamos vivendo, uma pandemia da Covid-19, uma pandemia que nós já não vivíamos há muitas décadas, né? O nosso mundo não conhece uma pandemia. Para a nossa geração, é a primeira vez que nos deparamos com a pandemia. E
essa pandemia ela interrompeu uma série de sonhos, de coisas que nós havíamos planejado, mas, sobretudo, esta pandemia interrompeu vida de irmãos e irmãs nossas, mulheres, homens, crianças, jovens, pessoas idosas. Todas essas vidas interrompidas não podem ser compreendidas como meras estatísticas. Cada uma dessas mortes representa ausência, saudade, interrupção de planos e projetos. No Brasil, presenciamos dia após dia milhares de sepultamentos. Foram sepultadas muitas histórias, da mesma forma que foram interrompidas vidas de importantes lideranças indígenas, populares, comunitárias. A pandemia colocou diversas famílias em situação de fome, de miséria, de preocupação, de medo. Nesse sentido, quando nós nos encontramos para olhar a realidade que nos cerca, precisamos parar para pensar qual é o Brasil que temos hoje. Das muitas impressões que podemos partilhar a partir dessa experiência recente, algumas chamam a atenção. No Brasil, surgiram discursos religiosos que associavam a pandemia ao fim do mundo e à volta de Jesus. Foi possível assistir cenas de pessoas ajoelhadas nas ruas, orando e pedindo que muitos se convertam, porque a pandemia seria o sinal de que Jesus está voltando. Esse trecho que eu acabei de ler, ele está no nosso texto base da campanha da fraternidade. E ele reflete ou nos desafia a pensar qual é a nossa dimensão de vivência da espiritualidade, da vivência da fé. Quando nós falamos da vivência da fé, nós precisamos retomar as palavras de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Viver plenamente a fé cristã implica nesse conjunto vertical de amar, adorar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa fé, bem como de nos relacionarmos com nossos irmãos e irmãs, amando a eles como a nós mesmos, como é mandamento do Evangelho de Cristo. E nesse sentido é que a campanha da fraternidade nos desafia de amarmos a Deus e também de amarmos uns aos outros. E amar o próximo como a nós mesmos é nos compadecermos da dor do outro, é nos termos empatia com a situação que cada irmão e cada irmã nosso vivem. Então, quando esses grupos religiosos começam a anunciar que a volta de Cristo, que a pandemia está associada com a volta de Cristo, eles estão olhando no sentido vertical. E é necessário amarmos a Deus e olharmos e termos a nossa relação vertical com Deus. Mas o pleno evangelho só pode ser vivido na direção com o outro. Por isso que o texto bíblico diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. É isso que Jesus diz. Vivência plena do evangelho só se dá na relação com o outro, com a outra. No Brasil, a pandemia escancarou as desigualdades e as estratificações racial, econômica e social. Cenas de valas comuns sendo abertas, por exemplo, em Manaus, chocaram, mas não o suficiente para as pessoas mudarem seus hábitos e comportamentos. A resistência ao isolamento social, tanto por parte do governo, quanto por uma parte da parcela, quanto por uma parcela significativa de nossa sociedade, expôs o quanto ainda precisamos amadurecer. Enquanto o assunto se diz respeito à empatia e ao amor,
em relação ao próximo. O retorno do Brasil ao mapa da fome, o desemprego massivo, o aumento de pessoas em situação de rua, a cultura da violência contra mulheres, pessoas negras, indígenas e pessoas LGBTQI+, foram expostas durante a pandemia. A cultura da indiferença e da falta de empatia também pode gerar sofrimento. Durante a pandemia, ocupou grande espaço no debate público a questão das trabalhadoras domésticas, se elas poderiam ou não participar do isolamento social. Para que isso fosse possível, era necessário que os seus patrões, patroas, continuassem garantindo a elas o seu pagamento, para que elas pudessem ficar em casa cuidando de sua saúde e de suas famílias. Nesse momento, nós vemos o quanto a desigualdade social do nosso país coloca expostas. Muitas dessas mulheres, mesmo com medo, mesmo com comodidades, mesmo em situação que colocavam sua vida em risco, tiveram que sair de suas casas para garantir seus empregos. Nesse sentido, viver o Evangelho é viver uma dimensão de uma relação de empatia com o outro, principalmente com aqueles que estão à margem de nossas sociedades. 2 casos impactaram a sociedade brasileira, que se posicionou, que precisou se confrontar com o fato da desigualdade e o racismo, revelaram o quanto as estruturas sociais brasileiras negam o direito à existência de um conjunto da população. Um deles, todos e todas nós lembramos, é daquela criança que cai do andar, do alto de um prédio de luxo em Pernambuco. E essa criança vem a óbito. E enquanto essa criança cai, a sua mãe estava na parte de baixo do prédio, passeando com os cachorrinhos, os animais daquela família. Então, quando nós pensamos nessa dimensão, a gente pode pensar, a partir do Evangelho, do texto de Emaús, onde aqueles discípulos estão no caminho, preocupados, eles sabem que Jesus morreu, eles ouviram dizer que Jesus ressuscitou a partir das mulheres, mas não levam muito crédito naquilo que as mulheres dizem, não dão muito crédito, e neste caminho eles encontram com Jesus. E na conversa com Jesus, eles colocam as suas preocupações, as suas dúvidas, e dizem qual é a realidade que os cerca. É essa conversa do caminho de Emaús que nós precisamos ver, que nós precisamos ter. O que é que nos cerca? Como é que está o nosso caminho? Nossas respostas às perguntas dependerão da preparação que temos do que está acontecendo no nosso interior, no planeta Terra e em nossos relacionamentos. Para compreendermos a realidade, precisamos, como discípulos e discípulas no caminho de Emaús, dialogar sobre os acontecimentos do nosso tempo, acolher diferentes percepções e, assim, superar o que nos divide. Nesse sentido, entendemos que a campanha ecumênica, que é formada por diversos grupos religiosos diferentes, esses grupos têm diferenças doutrinárias e de compreensão do texto bíblico entre si. Mas também nós entendemos que não adianta nos concentrarmos naquilo que nos divide, porque aquele que nos une, Jesus Cristo, e aquilo que nos une, que é o seu mandato de construir um novo céu e uma nova terra, de anunciarmos e de transformarmos a realidade do mundo que nos cerca a partir do Evangelho de Cristo, isto é muito maior do que o que nos separa. Então, unirmos as nossas vozes
e os nossos corações para testemunhar o Evangelho de Cristo, para construirmos uma sociedade mais justa e humana, é mais do que necessário, é dar cumprimento ao mandato de Cristo. Desde a campanha da Fraternidade de 2016, o país vem enfrentando momentos de tensões e conflitos. No ano de 2016, o processo eleitoral foi conturbado e questionado. Em seguida, o país se dividiu sobre a legitimidade ou não do processo de impedimento do mandato presidencial. Aprofundou-se os acirramentos de disputas partidárias e os desentendimentos entre lideranças políticas e também religiosas, que tinham leituras diferentes da realidade. Junto com tudo isso, vieram as reformas impopulares e controversas, entre elas a reforma trabalhista e da Seguridade Social e da lei do teto de gastos, o que afeta diretamente os investimentos políticos, os investimentos públicos necessários para o efeito de justiça social, em especial na educação e na saúde. Houve aumento de desemprego e da pobreza, aprofundamento das desigualdades, a fragilização das relações e das condições de trabalho e o agravamento de conflito entre grupos políticos, movimentos sociais e religiosos e organizações da sociedade civil. Proliferou o uso indevido das redes sociais para a difusão de fake news e de discursos de ódio. Mesmo nesse momento em que estamos nos preparando para a campanha da fraternidade, temos visto uma série de discursos de ódio contra a campanha da fraternidade, que, no meu entendimento, vai contra o próprio Evangelho de Cristo, de anunciar e transformar. A sociedade brasileira vive momentos difíceis por causa de muitos muros construídos, do racismo, das desigualdades econômicas, da dificuldade de conviver com opiniões diferentes, do desrespeito e ataque às instituições. Em situações limites como esta, na busca por refúgio, recorre cada vez mais ao sagrado. A religião torna-se uma possibilidade de segurança e a fé pode significar proteção. No entanto, não podemos ignorar que as instituições religiosas, suas lideranças e pessoas que frequentam e compõem uma comunidade de fé não estão separadas do mundo em crise. Elas são parte da história presente, sofrem as consequências das situações de conflitos. Os momentos de comunhão podem ser afetados pela polarização de nossa sociedade. Nesse sentido, nós precisamos parar para pensar e abrirmos os nossos corações para contemplar a realidade que está ao nosso redor. Espíritos sem inteligências, corações tardos para crer tudo o que estão se comportando como espíritos. Perdão, gente. Espíritos sem inteligência, corações tardos para que tudo que os profetas declararam. Esta é uma reação imprevista. A consequência da vinda de Jesus e da vida de Jesus, sua adesão ao projeto da aliança de Deus foi a condenação à morte, pois seu modo fiel de viver a palavra o colocou na contradição com os poderes do seu tempo. Mesmo sendo próximos a Jesus, aqueles discípulos e discípulas não conseguem compreender os fatos. Por vezes, estamos sujeitos ao mesmo risco. Diante dos sinais de morte e com tantas informações, ficamos desorientados e incapazes de interpretar a realidade a qual estamos inseridos.
Nesse sentido, é interessante lembrar que Jesus é acusado pelos religiosos de sua época, quando, por exemplo, ele vai curar o sábado. E os religiosos de sua época perguntam a Jesus se ele não sabe que é proibido curar o sábado. E Jesus retruca lembrando que agir em direção daquele que é necessitado é mais importante. Nesse sentido, é bom lembrar que Jesus testemunhou uma fé religiosa autêntica que nem sempre ia de acordo com a tradição religiosa oficial de sua época. Nesse sentido, Jesus transgrediu a tradição religiosa a qual vivia para dar testemunho do amor de Deus, para anunciar a boa nova do Evangelho. E é exatamente por causa disso que ele é morto no seu momento, porque ele vai contra o sistema de opressão que vivia naquele momento. Desse sentido, ao denunciar aquelas estruturas, Jesus é condenado pelos religiosos daquela época, porque entendem que ele está indo contra a Sagrada Escritura. O que, de fato, ele não fez. Jesus, de fato, cumpriu o que estava nas Sagradas Escrituras. Em algumas situações, a própria religião dava força ao império e cooperava com a manutenção do poder romano, aplicando a lei acima da graça. É contra este modelo religioso que Jesus dá testemunho de uma outra fé. E contra esse sistema religioso que Jesus faz a denúncia daquela situação. Era a forma de manter o controle sobre a vida das pessoas, em especial das mais pobres. Pela opressão sofrida, eram as que poderiam causar perturbação do império. Era a lei religiosa que separava as pessoas puras das impuras, que identificava as pessoas doentes como pecadoras, que silenciava as mulheres, os pobres, os órfãos e tantos outros. As pessoas empobrecidas que não se encaixavam nas normas eram obrigadas a viver do lado de fora dos muros da cidade. Jesus questionou essa estrutura de poder e desigualdade. As pessoas não poderiam ser descartadas e sofrer as consequências para a manutenção de um poder segregador. Jesus dá esse testemunho para nós. Nesse sentido, nós precisamos entender que vivemos hoje o que alguns sociólogos chamam de necropolítica. Trata-se de uma política em que o Estado se julga soberano para escolher quem morre e quem vive. Na lógica da necropolítica, a humanidade do outro é negada. São estimuladas políticas de inimizades. A violência praticada pelo Estado é legitimada e justificada. No caso brasileiro, sinais da necropolítica são perceptíveis em setores da segurança pública, que é altamente repressiva e violenta contra pessoas negras e pobres. Da mesma forma, pode-se ver a necropolítica na não regulação dos territórios indígenas, ou quando o governo brasileiro não adota políticas efetivas no combate à Covid-19. A necropolítica se volta contra as maiorias falsamente consideradas minorias, juventudes negras, mulheres, povos tradicionais, imigrantes, grupos LGBTQI+, todos e todas que, por causa do preconceito e intolerância, são classificados como não cidadãos, portanto, inimigos e inimigas do sistema. Com relação aos jovens negros, nós podemos dizer hoje
que do grupo etário entre 15 e 19 anos representou 55,6% do total de vítimas de homicídios em 2018. 52,3% das mortes foram de jovens entre 20 e 24 anos e 53,7% de mortes entre jovens de 25 a 29 anos. No entanto, em 2018, 16 estados apresentaram taxa de homicídio de jovens acima da taxa nacional de 6,4 por 100 mil habitantes. O estado de Roraima apresentou a maior taxa de homicídio de jovens do país, com índice de 142,5 por 100 mil habitantes. No Nordeste, nós temos o caso do Rio Grande do Norte, com 119,3 e Ceará, 118,4. Isso quer dizer que o número de homicídios no Brasil tem faixa etária e tem etnia. São jovens negros. No ano de 2018, os negros representaram 75,7% das vítimas de homicídio. A taxa de homicídio de pessoas negras entre 100 mil habitantes é de 37,8%. Entre os não negros, a taxa de homicídio é de 13,9%. Esses números indicam que cada pessoa não negra assassinada em 2018 é de 2,8 eram para cada pessoa negra. Ou seja, nós temos quase 3 vezes mais o número de mortes de pessoas negras no nosso país do que pessoas não negras. Outro número que deve chamar a nossa atenção para a realidade que nos cerca é a realidade das mulheres, que também não é muito diferente. O número de jovens mulheres ou de mulheres que são mortas por seus companheiros ou ex-companheiros é altíssimo. A morte de mulheres no Brasil, o feminicídio, é a principal causa de morte de mulheres em nosso país, de jovens mulheres, a partir quando a gente fala de homicídio de mulheres. E isso está muito ligado a uma cultura machista, que muitas vezes o discurso religioso ajuda a legitimar. Então, pensar em um mundo de paz, na transformação da realidade que nos cerca, é também lutar contra o feminicídio e a morte dessas mulheres. Outra população que também é extremamente atingida em nosso país são as populações LGBTQI+. Elas também sofrem mortes em números absurdos em nosso país todos os dias. Todos esses grupos que sofrem mortes no nosso país, eles são legitimados pelo preconceito que nós temos em nossa sociedade e que muitas vezes legitimamos nos nossos discursos religiosos. Então, viver a campanha da fraternidade de 2022 não é se afastar da vivência espiritual do Cristo. Ao contrário, é nos aproximarmos ainda mais da vivência espiritual do Cristo, de viver o que Cristo viveu, de dar testemunho vivo do Cristo a partir de nossas vidas e do nosso cotidiano. Mas essa vivência espiritual, ela precisa se traduzir em ações concretas. Não dá para viver a vida espiritual completamente afastada do mundo real. E viver o Evangelho de Cristo, como eu disse, eu já estou chegando ao fim, porque meu horário já está estourando, e aí a gente fica depois aberto para pergunta, mas como eu dizia no início, viver o Evangelho de Cristo plenamente é necessário viver em 2 dimensões, vertical e horizontal. Nossa relação com Deus, nossa relação espiritual, de amar a Deus sobre todas as coisas,
com todo o nosso entendimento, com toda a nossa compreensão, com toda a nossa fé, bem como amar os nossos irmãos e irmãs, sem distinção, sem preconceito, abraçando e sofrendo com o outro, lutando pela construção de um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano e mais equânime. Queridos irmãos e irmãs, que possamos todos nós unirmos nossas mãos, unirmos nossas vozes e juntos possamos ser sal da terra e luz do mundo na construção de uma nova sociedade a partir do entendimento do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Reverendo Bruno, por sua reflexão, por sua partilha. Isso nos ajuda a compreender aquilo que o texto base propõe como reflexão, como um olhar para a realidade, para os acontecimentos ao nosso redor. E seria importante aqui também recordar o que disse o Papa Francisco recentemente. Assim como seguimos o mesmo Senhor, compreendemos cada vez mais que o ecumenismo é um caminho que, como os vários pontífices constantemente sublinharam desde o Concílio Vaticano II, é irreversível. Significa que não se trata de uma invenção do momento, mas de que a Igreja continua seguindo a sua tradição, e o ecumenismo está neste caminho da tradição cristã, das igrejas cristãs, está explícito no Concílio Vaticano II, que é o concílio que orienta a caminhada da Igreja Católica hoje e que dialoga com as demais igrejas cristãs. Então, para alguns que ainda não entenderam que uma campanha ecumênica é fruto de um compromisso de busca desta unidade, que é o desejo de Jesus, e de que as igrejas cristãs ofereçam ao mundo o serviço, né, de levar a graça e a salvação, mas, ao mesmo tempo, a solidariedade a todos os homens e mulheres, em todas as realidades, em todas as situações, inclusive de exclusão. Vamos, então, agradecendo ao reverendo Bruno por essa apresentação do momento, apresentando o texto base, que, como sabemos, não é um texto dogmático da Igreja, não é um texto com as doutrinas da Igreja Católica ou de outra igreja, mas reflexões pastorais à luz deste olhar concreto para a realidade. Então, vamos agora ouvir o pastor Joel Zeferino, que, inclusive, fez parte da equipe de elaboração do texto, da equipe nacional, e que vai nos ajudar a compreender essa temática à luz da palavra de Deus, não é? Que é sempre a fonte que nos convida a abrir os olhos e a ver a realidade. Depois, então, retornamos com o reverendo Bruno e o pastor Joel para esta partilha e conclusão da reflexão. Olá, muito boa noite a todas as pessoas. Boa noite, mais uma vez, Diácono Luciano, e ao reverendo Bruno Almeida, Dom Josafá, que nos acolhe aqui nessa grande casa que é a Arquidiocese de Vitória da Conquista. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Eu que sou pastor aqui na comunidade aqui em Salvador, a Igreja Batista Nazaré, que integra a Aliança de Batistas do Brasil e, por isso mesmo, faz parte do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, não é? É uma alegria porque Vitória da Conquista faz parte da minha história aqui na Bahia, eu que vim do Rio de Janeiro, porque várias famílias aqui da minha comunidade são oriundas aí de Vitória da Conquista, tanto a família Andrade quanto a família Cury. Eu sei que há muitos membros de igrejas, tanto de pessoas de igrejas batistas quanto de comunidades católicas aí,
na cidade de Vitória da Conquista, que eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes, por isso essa alegria de me sentir um pouco em casa aqui com os irmãos e irmãs das mais diversas igrejas, mas, obviamente, sobretudo, os irmãos e irmãs das paróquias católicas aí da Arquidiocese de Vitória da Conquista. Como já foi dito, não é? Eu faço parte do Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs, que é o CONIC Bahia, que é o regional do CONIC aqui na Bahia, e também estou integrando, pela segunda vez, a equipe nacional de preparação da campanha da Fraternidade Ecumênica. Como já foi dito aqui, Dom Josafá fez questão de lembrar, essa é a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica. É uma campanha da fraternidade, é uma campanha de evangelização da CNBB, que todos os anos se realiza, mas desde 2000 houve essa iluminação por parte da CNBB de convidar as igrejas que compõem o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs para partilharem juntos deste momento. E aí, em 2000, surgiu a primeira campanha, eu não estive participando nesse momento, mas a partir de 2005, de lá para cá, eu venho participando ativamente das campanhas da Fraternidade Ecumênica e, como eu disse, a segunda vez integro a Comissão Nacional de Preparação de todo o material, né, o texto base, toda a liturgia, as orações, a gente que compõe a Comissão Nacional tem a responsabilidade de fazê-lo com muito zelo, muito cuidado. E foi assim que a gente se reuniu lá em 2019, né? A gente vê hoje, amanhã, a campanha vai ser lançada oficialmente numa coletiva de imprensa às 10 horas da manhã, lá em Brasília, na sede da CNBB. Quer dizer, vai ser virtual, eu vou estar presente, mas também virtualmente. Decidiu-se que, por conta da pandemia do Covid, nós não iríamos fazer essa coletiva de imprensa presencial, mas sim virtualmente. E aí é muito interessante, né, ver esse processo, esse trabalho que gerou todo esse material que hoje que agora já está disponível há algum tempo na formação das várias dioceses, das nossas igrejas, do CONIC, para que as pessoas pudessem se preparar para que amanhã a gente começasse realmente, amanhã começa a campanha da Fraternidade Ecumênica, que obviamente é intensa durante o período da quaresma, né? Mas também é bom lembrar que se estende por todo o ano. É uma campanha que tem uma duração de um ano inteiro. E foi muito bonito. Eu acho que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comissão, porque foi um trabalho muito difícil, né? Na outra campanha já tinha sido difícil, porque é um trabalho laboral muito grande. Dessa vez a gente fez isso em meio à pandemia do Covid. Então nós tivemos 2 reuniões presenciais, a primeira no início de 2020, lá em Brasília, a segunda já em março, no início, quando a OMS declarou que a gente estava no meio de uma pandemia. Então a gente teve que encerrar os trabalhos presenciais e continuar esse trabalho de construir esse texto, construir todo esse material com muito carinho e com muito respeito à diversidade das igrejas, não é? Obviamente, e aí isso é parte do processo, aliás, esse é o objetivo, inclusive, especial dessa campanha, que tem como esse tema especial fraternidade, diálogo, compromisso de amor, é justamente compreender que nós vivemos uma unidade na diversidade, né? A minha presidenta está aí, a Nádia Cury, a atual presidenta da minha comunidade, aqui a Igreja Batista Nazaré, que é oriunda aí de Vitória da Conquista. Então, o trabalho da comissão preparatória da CFE é justamente fazer esse trabalho de diálogo, não é? Qualquer que seja o tema. Nesse tema específico, cujo tema é justamente olhar para dentro das nossas comunidades, olhar para dentro das relações entre as igrejas cristãs, entre todas as pessoas, olhar para o cenário do Brasil e dizer que nós queremos uma fraternidade, diálogo, queremos um compromisso de amor, foi um trabalho muito especial e muito carinhoso que nós tivemos, não é? Para quem não conhece o processo, talvez algumas pessoas não conheçam mesmo, né? O trabalho para a produção de um texto base, ele passa por diversas etapas, né? Primeiro, o texto é construído, as pessoas são convidadas das mais diversas igrejas,
Depois o texto é preparado, lido pela comissão, enviado para a comissão teológica do CONIC e também para a editora CNBB, que foi a responsável pela publicação física, né, do livro. Então, todo esse trabalho foi feito, todas as igrejas pertencentes ao CONIC colocaram suas posições pessoais, suas doutrinas particulares, mas compreenderam que, justamente por conta do nosso lema, né, do nosso tema da campanha, que é fraternidade e diálogo, compromisso de amor, e o nosso lema bíblico, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, era justamente esse o espaço, o texto base, era justamente esse espaço de diálogo criativo, de diálogo amoroso entre as diversas igrejas cristãs. E aí, justamente sobre o texto bíblico, sobre a iluminação que o texto bíblico nos trouxe, que a gente foi entendendo como é possível, não é? Como é possível, e, na verdade, como é necessário, e como a própria Bíblia nos diz unidade na diversidade. Nós, como aqueles que já tiveram oportunidade de olhar o texto base, né, tiveram cuidado de ler o texto base, né, e eu sei que muitas pessoas aqui já devem ter tido contato com esse texto nas formações que já receberam. Essa é mais uma formação que certamente muita gente está participando. Sabe que o texto gira em dois eixos bíblicos, não é? O primeiro eixo é o livro de Efésios, não é? Cuja o mote, o tema central é justamente Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, mas também trabalha com o texto do caminho de Emaús, não é? Utiliza daquela bela imagem de dois discípulos, provavelmente um casal, é o que alguns biblistas vão chegar à conclusão, não é? Inclusive o irmão Squinello, do CEBI, vai fazer a defesa que provavelmente se tratava de um casal que estava a caminho, depois de ter vivenciado as experiências do discipulado de Jesus, a experiência da sua morte, o anúncio de que algumas mulheres tinham presenciado a ressurreição, estavam pelo caminho, estavam no caminho. E no caminho, Jesus se aproxima desse casal, desses dois discípulos, ou desse casal, não há consenso em relação a isso, e caminha com eles, e vai explicando para eles, iluminando parada após parada, o que aquilo que eles tinham dito por tantas vezes aos seus discípulos se aplicava àquela conversa que eles estavam tendo. Mas o mais interessante, é por isso que o nosso texto base fez questão de capturar essa imagem dos discípulos de Emaús, é que não é tanto no convencimento doutrinário, no diálogo doutrinário, que os discípulos entendem qual a mensagem de Jesus, senão quando ele partilha o pão. Essa é a imagem mais forte, essa imagem ficou na nossa mente para dialogar com o texto de Efésios, porque nos lembra de que a igreja cristã sempre foi iluminada mais pelos gestos de amor concretos do que pelos discursos acerca do sagrado, dos discursos acerca de Deus. Essa é a própria ênfase, o próprio coração do Evangelho de Jesus Cristo. A boa nova que ele vem anunciar não é tanto um discurso, e é por isso que algumas pessoas ficavam impressionadas com Jesus, se apaixonavam por Jesus, porque diziam que ele não falava como os outros religiosos, ele falava como quem tinha autoridade. A autoridade de Jesus não era um discurso mais sofisticado, como o próprio Paulo irá falar, né, em outro momento, né? Não é que o evangelho fosse uma filosofia religiosa mais sofisticada, não que ela fosse mais tradicional do que outras doutrinas religiosas, mas o que havia de poderoso no evangelho, na boa nova de Jesus Cristo, era como era vivido, como aquilo era intenso na vida daqueles e daquelas que resolviam abraçar
a vida, o segmento de Jesus. Era isso que fazia toda a diferença. E Atos dos Apóstolos começa explicando isso, né? Qual era a diferença dessas comunidades religiosas que surgiram em torno da memória de Jesus de Nazaré? A diferença é que eles se amavam profundamente. Jesus mesmo vai dizer que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E aí a gente fica assim, isso é fácil, amar uns aos outros, né? É legal, né? A gente ama o nosso irmãozinho ali da nossa igreja, ama aquele nosso irmãozinho que está sempre ali conosco, na nossa paróquia. Mas todas as vezes que Jesus queria fazer exemplo, ou quando alguém pedia a Jesus, o que é isso? O que é amar? O que é amar ao próximo? Jesus pegava a figura mais distante possível do imaginário daquele interlocutor. É por isso que muitas vezes ele coloca o próximo como sendo o samaritano. A figura mais distante religiosa possível de uma pessoa, do ouvinte de Jesus naquele momento, que era um judeu, que era uma pessoa da sua própria tradição religiosa, e coloca alguém como completamente diferente para fazer esse diálogo de quem é o próximo? Quem foi o próximo daquele homem que sofria? Não foi aquele que cuidou? Então, a radicalidade do discurso do Evangelho de Jesus Cristo, a unidade que se torna sempre potente e presente, é quando nós relembramos que o nosso maior poder, a nossa maior potência, aquilo que nós podemos fazer de mais diferente, de mais interessante, é amar uns aos outros, sobretudo quando esse outro for o completamente diferente da gente. Então, isso nos animou muito, não é? A imagem dos discípulos no caminho de Emaús animou a Comissão Nacional de Preparação da Campanha da Fraternidade ao inclusive, produzir todo o texto, o ver, julgar, que é o iluminar, o agir e o celebrar. Mas o que diz respeito ao iluminar, foi muito importante também a imagem dos discípulos de Emaús para dialogar com o texto da carta de Paulo aos Efésios, né, do qual o nosso lema bíblico é extraído. Porque a gente lembrou, e quando as pessoas que foram convidadas a escrever o texto, não é, fizeram essa contraposição, esses olhares, né, do Evangelho, que tem um cenário, e a carta de Paulo aos Efésios, que tem um outro cenário, fez emergir nesse diálogo diversas coisas. A primeira coisa é a lembrança de que as comunidades cristãs viviam já desde o início numa grande unidade na diversidade. Né? O texto em si, né, o texto bíblico do qual nós extraímos, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, isto é, um muro que estava no meio foi derrubado, é uma imagem utilizada a partir do Templo de Jerusalém, cujo a construção havia um muro que separava os gentios dos judeus. Então, esse muro impedia, até aqui os gentios podem ir. A partir daqui, somente aqueles que são puros, considerados puros religiosamente, segundo aquela tradição daquele momento, poderiam ultrapassar. Paulo diz, Cristo derrubou o muro. Cristo derrubou esse muro. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido fez uma unidade. Sim, porque justamente a primeira divisão, a primeira diversidade com que os seguidores e seguidoras de Jesus tiveram que lidar foi com essa diversidade entre os discípulos, entre os seguidores e seguidoras de Jesus considerados judeus e aqueles considerados gentios. Isso foi fonte de grandes conflitos dentro das comunidades nascentes, não é? Nós sabemos que o cristianismo se espalhou de Jerusalém e foi rapidamente se espalhando por toda a região do Império Romano, para a Ásia Menor, para a África, enfim, para diversos lugares. E cada lugar,
o cristianismo ia ganhando, os seguidores e seguidoras de Jesus iam ganhando novas tonalidades. A primeira questão a ser resolvida, está lá no texto de Atos dos Apóstolos, é justamente a questão dos cristãos gentios. Mas num segundo momento, e já na esteira disso, e é bom lembrar qual é a esteira disso, não é? Era um momento extremamente difícil que os cristãos viviam. Em 64, Nero já começa a criar uma série de problemas e de desvantagens para os cristãos. Quando se tem, em 66, a revolta dos judeus em Jerusalém, em 70, a Jerusalém é destruída, e nesse momento, para o Império, para a lógica do Império, não havia diferença entre judeus cristãos e judeus não cristãos. Eles entendiam todos como judeus e perseguiram igualmente aos judeus que mantiveram a tradição mosaica e não receberam Jesus como o seu Messias, e aos novos judeus, esses que aceitam Jesus como seu Messias. E a perseguição do Império faz com que os cristãos vivenciem a experiência da clandestinidade. De fato, o cristianismo foi considerado uma religião subversiva. O Império considerava que aquele ajuntamento de pobres, de pessoas de não muito boa fama na sociedade, porque são esses os primeiros a aderir, todas as reuniões de pessoas consideradas à margem da sociedade causavam no Império um sinal de alarme. E esse sinal de alarme era sempre seguido de muita violência e perseguição. E assim foram os martírios, não é? A gente às vezes não compreende, ou talvez algumas pessoas não entendam, o conteúdo político que havia na afirmação só Jesus Cristo é o Senhor. Significava dizer que os cristãos compreendiam que o poderio romano, o imperialismo romano, não tinha a última palavra no que dizia respeito à comunhão entre as pessoas. O Império dizia que era mais importante obedecer às suas leis do que viver em comunidade, do que viver em comunhão, do que fazer a partilha, do que cuidar uns dos outros. Enfim, faziam com que as pessoas se submetessem às leis, muitas vezes injustas. Os cristãos se negavam a aceitar isso. E por isso foram perseguidos e mortos por vários e vários séculos. Então, a igreja vivia já essa efervescência, primeiro, como eu disse, entre os judeus, os chamados considerados judeus cristãos, e os gentios cristãos, viveram esse primeiro conflito, mas logo no segundo momento também viveram a diversidade de chegada, porque ao se espalhar pelo Império, novas linguagens foram sendo adotadas, porque as pessoas vinham das mais diversas religiosidades, atraídos não tanto, como eu disse, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá no seu discurso no Areópago, não por uma filosofia mais sofisticada, mas por um poder amoroso que constrangia as pessoas. É interessante, é uma curiosidade para quem não sabe, mas nos primeiros registros que se tem de atividades cristãs fora da Bíblia, é num texto onde se falava da caridade dos cristãos ao cuidar do sepultamento. Né? A gente sabe que na antiguidade não havia, o Império não oferecia, não cuidava dos povos explorados, não cuidava nem dos seus próprios, dos seus pobres, nem daqueles que dentro da sua própria cidade precisavam de ajuda, quanto mais daqueles que eram explorados pelo Império. O primeiro reconhecimento, né, que se faz sobre as comunidades cristãs é que eles cuidavam dos sepultamentos dos seus próprios mortos e também dos mortos das outras pessoas pobres que não eram da sua religião. Então, o cristianismo foi conhecido, e aí Jesus dizia sempre, né, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, isto é, estiverem praticando comunhão e comunidade, eu estarei presente entre vós. Ele disse também no Evangelho de João que o mundo conheceria o seu nome pelo quê? Pela sofisticação da sua teoria, pela
pela rigidez da sua doutrina, não. Todas as vezes que as pessoas se amassem de verdade, as pessoas conheceriam que Deus está conosco, de que Deus é o Emanuel, o Deus conosco. Deus está em todos os lugares onde as pessoas estão se amando. E é isso que Paulo quer fazer com que a comunidade de Efésios compreenda que há uma diversidade inerente nessa comunidade e ela não deve ser negada, ela não deve ser sublimada, ela não deve ser hierarquizada, não se deve hierarquizar as diferenças. As diferenças existem, as pessoas são de muitas formas e de muitas maneiras. Mas onde o evangelho está sendo vivido, a insistência de Paulo é onde as pessoas estão se amando. Isso, para mim, é um testemunho belíssimo da carta de Paulo aos Efésios e em tantos outros textos, né, em Gálatas, que vai dizer que em Cristo as separações entre judeus, gregos, homem e mulher são menos importantes do que o amor que a gente deve sentir, o cuidado que a gente deve ter uns pelos outros. Não há texto mais belo no Evangelho do que o sermão de Jesus em Mateus 25, que diz justamente isso, que quando houver um julgamento final, o que vai ser considerado, né? O rei vai dizer: bem-vindos, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estava preso e foste ver-me. Então, esses bem-aventurados vão perguntar ao rei, segundo Mateus 25, mas, Senhor, quando é que fizemos isto? Nós nunca lembramos de ter encontrado contigo. E o rei dirá a eles: quando fizeste isto a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. É interessante que, nesse sermão de Mateus 25, faz com que o evangelho, o coração do evangelho, seja uma relação entre pessoas. O coração do sagrado se move para a maneira como eu me relaciono com o outro, com a outra, e, sobretudo, aqueles e aquelas que estão em condições de aflição. Esse é o centro do Evangelho. E é isso que Paulo está tentando argumentar com os crentes da cidade, da igreja na cidade de Éfeso, que as divergências e as diferenças entre eles podem ser motivos de conflito, mas podem também ser motivos de enriquecimento, desde que elas sejam vividas em amor. E esse é o grande exemplo da nossa CFE. É disso que nós queremos falar. Vocês sabem, nós estamos vendo aqui, nós não podemos fechar os olhos, né? Que a campanha da Fraternidade Ecumênica já nasceu alvo de muitos ataques. E aí o cenário que o reverendo Bruno antecipou aqui, né, já foi suficiente para lembrar a gente em que período nós estamos vivendo, em que momento histórico nós estamos vivendo, né? Infelizmente, nós, como igrejas cristãs, temos os melhores e mais belos motivos para nos orgulhar das nossas tradições e das nossas histórias, mas também, ao mesmo tempo, e paradoxalmente, temos motivos inúmeros para nos envergonhar de alguns irmãos e irmãs e de escolhas que foram feitas ao longo da história. No próprio texto de Efésios, isso aparece, né? Onde a incompreensão, muitas vezes, é superior à capacidade de amar. E a igreja compromete o seu discurso assim. Foi assim com a igreja no período do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália. Você tinha duas igrejas, ou melhor, você só tinha uma igreja. A igreja que estava do lado daqueles que sofriam. E tinha uma outra coisa lá, né? Aquilo que se preferiu as 20 moedas de prata que os imperadores estão sempre dispostos a oferecer. O tentador está sempre disposto a oferecer. Tudo te darei se prostrado me adorares. Esse é o centro de uma das tentações de Jesus, né? O espírito
da tentação, o espírito do poder, o espírito da necropolítica, como disse belamente aí, lembrou Bruno, o espírito da necropolítica, da política de morte, está sempre tentando seduzir, inclusive pessoas religiosas, a se ajoelharem diante desse poder de morte, para com isso ganhar vantagens secundárias, ganhar vantagens temporais. Mas a mensagem de Jesus na resistência às tentações é justamente compreender que nós não podemos nos dobrar. O exemplo das primeiras comunidades cristãs que preferiram resistir à morte se colocar a tortura contra Cristo, mas se negavam a aceitar o poder do César, do império, que massacrava os corpos das pessoas. Por isso, a morte, na sua confissão de fé, só Jesus é o Senhor. Em grego, uma conotação muito forte, que talvez em português não os cristãos e cristãs da Alemanha que prefiram resistir ao avanço nazista e disseram: nós não aceitamos assinar o parágrafo ariano, nós não aceitamos perseguir pessoas por conta das nossas diferenças culturais, socioeconômicas, religiosas. Esse é o espírito do Evangelho, esse é o espírito da carta de Paulo aos Efésios, e é esse o espírito dos discípulos e discípulas dos discípulos no caminho de Emaús. Esse é o espírito que anima a nossa CFE 2021. E aí a gente sabe, de fato, que todas as vezes que o amor se levanta, o ódio também se levanta. E aqueles que amam têm o desafio de enfrentar no diálogo, nesse diálogo que nós queremos promover, cabem todas as pessoas, menos aquelas que escolheram odiar. De fato, Jesus mesmo e as cartas, sobretudo as cartas de João, que fazem memória das comunidades amorosas, que eram as comunidades joaninas, faz lembrança de que só é possível dizer que ama a Deus se ama o seu próximo. Porque quem não ama a Deus e diz... Porque quem não ama seu próximo e diz que ama a Deus é mentiroso. Porque é impossível amar a Deus e odiar ao próximo. Porque Deus é amor. E quem não ama, ou pior, quem odeia, não consegue viver no amor. Se afasta de Deus. Se afasta da comunhão entre as pessoas. A pessoa se autoexila no ódio. Ela faz o autoexílio do ódio. Ela mesmo se exclui da comunidade dos discípulos e discípulas amorosas de Jesus, que tem muitas diferenças, que tem muitas distinções. As igrejas têm histórias e trajetórias diferentes, têm seus erros e pecados, têm as belezas, não é? Todos nós admiramos profundamente as ações amorosas e as cartas amorosas que o Papa Francisco tem escrito, não é? Tanto aquela que fala da casa comum, como essa agora que fala de viver entre irmãos, da compreensão de que todos somos irmãos e irmãs umas das outras, uns dos outros. Então, nós sentimos muita admiração por isso. Então, todos nós temos as nossas belezas e as nossas dores. A campanha da Fraternidade Ecumênica vem nos falar sobre isso, vem reavivar nessas às vezes que a maldade, o ódio, a pressão do cotidiano às vezes nos faz apagar. Sermos cristãos não significa outra coisa senão vivermos em amor, mesmo quando nós divergimos uns dos outros. Por isso é que todos e todas são bem-vindas à campanha da Fraternidade Ecumênica, menos aqueles que odeiam, menos que aqueles e aquelas que escolhem o ódio. E não é porque nós não queiramos, nós até gostaríamos que elas estivessem conosco, para ver se o nosso amor as capturavam e o nosso amor as impressionavam. Mas enquanto elas não se desarmarem do ódio, elas estão se auto-excluindo da comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus.
É isso que o texto de Efésios quer nos dizer, é isso que o exemplo dos discípulos no caminho de Emaús quer nos lembrar, é isso que a CFE 2021 quer trazer como contribuição para todas as igrejas, para toda a sociedade brasileira, para todas as pessoas, homens e mulheres de bem, para compreenderem que o amor é a força mais poderosa, que supera as nossas diferenças, que faz com que a gente acolha uns aos outros de forma positiva e não destrutiva. É esse testemunho que nós queremos dar. E convido realmente que cada comunidade, cada pessoa possa viver intensamente, a partir de amanhã, a partir de agora, e qualquer momento da vida, essa intensidade, esse poder que essa nossa campanha da Fraternidade Ecumênica, que foi construída, como eu disse, a muitas mãos, com a participação de todas as igrejas ligadas ao CONIC, com pessoas que resolveram colaborar. A igreja Bethesda, né, lá de São Paulo, foi convidada também a participar conosco. O CESEP, né, lá de São Paulo, também foi convidado a trabalhar conosco, que foi uma riqueza muito grande. Perceber como nas indiferenças elas poderiam ser sempre superadas quando amávamos e se tornavam impossíveis quando escolhemos o caminho do ódio. Que sigamos, pois, assim, e que amanhã, às 10 horas, do lançamento oficial da campanha, sejamos animados mais uma vez, e que durante essa quaresma sejamos nesse espírito, lembrando que viver o Evangelho nada mais é do que viver o amor radical que Jesus Cristo não apenas falou, mas viveu na sua comunidade de discípulos e discípulas. Que isso nos anime, que isso nos inspire, e continuamos aqui à disposição. Quero convidar o diácono Luciano para voltar para mediar aqui esse momento, e isso me coloco à disposição de todas as pessoas. Acho que eu fiquei dentro do tempo, viu, diácono? Muito obrigado, irmãos e irmãs. Muito obrigado, pastor Joel, pela reflexão, pela riqueza da partilha, trazendo aquilo que o texto base nos propõe refletir, não é? À luz da palavra de Deus, por este caminho de construção de pontes e não de muros, de construção da fraternidade, por caminhos de solidariedade, de amor, de justiça. Então, é neste espírito, não é, que queremos vivenciar a campanha da fraternidade. Portanto, agora vamos para as considerações finais, convidando novamente aqui o reverendo Bruno e também, em seguida, Dom Josafá, Padre Alexandre, para saudação e conclusão deste momento, que foi rico, que nos propõe e nos convidou, então, a este olhar mais ampliado, né, da realidade, com o olhar da palavra, a luz da palavra, não é? Compreender os sinais dos tempos e, ao mesmo tempo, dar um testemunho desta comunhão e fraternidade, deste caminho que Jesus nos propõe, não é? De vencer o ódio com o amor, de vencer a violência, de vencer tudo aquilo que gera morte, que gera sofrimento em nosso meio. E o Cristo que nos convida, então, a dar testemunho da esperança. Então, passo a palavra ao reverendo Bruno para as suas considerações. Foram muitos comentários e partilhas, reflexões. Algumas pessoas talvez ainda não entenderam bem o espírito da campanha, com críticas acirradas, ainda muito preocupados com questões que não são mais importantes do que aquilo que o texto mesmo nos propõe, não é? E como o pastor disse, com discurso de ódio. Mas vamos pelo caminho da fraternidade. Então, com a palavra, o reverendo Bruno. Eu queria agradecer a oportunidade de estar junto com todos e todas nessa noite. Lembrar a todos e todas que amanhã à noite, às 21 horas, no Facebook do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, nós teremos o lançamento do vídeo da celebração de abertura
Então, vamos participar amanhã dessa celebração de abertura ecumênica, às 21 horas. Agradecer ao diácono Luciano pelo convite, mais uma vez a Dom Josafá, bispo diocesano, pela oportunidade de estarmos juntos, ao pastor Joel pela sua inspiradora palavra essa noite, e que possamos unir nossos corações, mente, entendimento, mãos, naquilo que nos une, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar testemunho de amor, misericórdia, compaixão neste mundo. Vamos transformar a realidade que nos cerca a partir do entendimento do Evangelho, construindo uma cultura de paz, de justiça e de equidade. Boa noite a todos e todas, e que possamos, durante essa campanha da fraternidade, nos encontrarmos outras vezes para o serviço e para a construção de um mundo de paz. Muito obrigado, reverendo Bruno. E a campanha nos convida a ir adiante, construindo cada vez mais pontes, gerando fraternidade. Passamos também a palavra ao pastor Joel para a sua conclusão e suas considerações, e vamos, então, encerrar com a palavra, não é, de Dom Josafá, mas também antes, nosso querido padre Alexandre, coordenador de pastoral da nossa arquidiocese, que está conosco, acompanhando a live, participando deste processo também de reflexão e partilha. Então, antes das palavras e considerações do pastor Joel, passo a palavra ao padre Alexandre, depois, então, o pastor Joel, e, por fim, Dom Josafá, para concluir a nossa reflexão desta noite. Diácono, a gente agradece esse momento tão maravilhoso que vivenciamos nessa noite. As nossas diferenças enriquecem a nossa caminhada. Para construirmos um mundo melhor, dando um pouco de cada um de nós para transformarmos o todo. Agradeço aos nossos irmãos que fizeram a partilha tão bonita da campanha da fraternidade. É uma pena que tem pessoas que, por não conhecer o espírito da campanha, criticam. A campanha nos convida a nos amar e vencer tudo aquilo que fere o projeto de vida plena de Deus para todos os seus filhos. Então, agradeço ao pastor, ao reverendo, pelas palavras dirigidas a todos nós, e que nesse período em que somos convidados a refletir a campanha, temos condições de crescermos juntos na superação de tudo aquilo que fere a dignidade humana. Então, muito obrigado, Deus abençoe, e juntos vamos construir um mundo melhor. Uma vez uma pessoa me dizia que devemos, por meio da nossa fé, colaborar na transformação do mundo. Então, o que nos faz agir é a fé no Cristo, que tudo fez para que todos tivessem vida plena e vida com dignidade. Então, Deus abençoe, que momento bonito, que esperamos que não seja o único, mas que outros venham para nos enriquecer. Que Deus abençoe a todos. Amém. Acho que já... Muito bem, obrigado, Padre Alexandre. E aí, a saudação, a conclusão também do pastor Joel. E depois, queremos antes, então, já recordar que todas as terças, às 20 horas, teremos as lives sobre a campanha. Na próxima semana, vamos refletir e aprofundar um pouco sobre o agir, o que o texto base propõe, compromissos daquilo que a campanha nos apresenta. E durante toda a quaresma teremos lives refletindo os diversos temas, a cultura do encontro, do diálogo, a construção da fraternidade, conforme aquilo que é o espírito da campanha e o espírito quaresmal de conversão. Então, todos os nossos irmãos e irmãs internautas que estão nos acompanhando já podem colocar na sua agenda, todas as terças, às 20 horas, a Arquidiocese de Vitória da Conquista, por meio da coordenação de pastoral, com o Conselho de Leigos, equipe de campanhas, vai estar articulando, organizando lives sobre o tema da campanha da fraternidade. Então, o pastor Joel, com a sua
com as considerações finais. Só agradecer mais uma vez esse convite da Arquidiocese de Vitória da Conquista, Dom Josafá, Diácono Luciano, a companhia aqui do nosso amigo Reverendo Bruno Almeida, e dizer que, em nome da Comissão Nacional da Campanha da Fraternidade Ecumênica, que amanhã nós temos a nossa agenda, né? 10 horas da manhã teremos o lançamento da campanha através de uma conferência de reportagem virtual, e à noite teremos, né, o vídeo da campanha, a celebração da campanha da Fraternidade Ecumênica, que foi preparada com muito carinho, inclusive pelo nosso reverendo Bruno, a nossa reverenda Bianca, que nos ajudaram muito nisso. Então, amanhã, 10 horas, e amanhã à noite também a celebração de abertura da nossa CFE, e agradecer a todos e todas, e dizer que é verdade, não é fácil, né? A gente que faz parte da campanha, fez parte da comissão e recebeu em grande parte, né, esses ataques, a gente ficava lembrando do Evangelho de Mateus, do discurso de Jesus em Mateus 5, que bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Jesus proferiu essas palavras logo depois do Sermão do Monte, que é o sermão onde ele fala da paz, fala da justiça, fala da importância dos pacificadores, e sermos atacados pelos odiadores, na verdade, cumpriu esse fragmento do Evangelho, que nos lembra, né, que todas as vezes que amamos, aqueles que preferem odiar vão nos atacar mesmo. E isso é motivo de bem-aventurança, de alegria para os discípulos de Jesus serem perseguidos por aqueles que odeiam. Mas insistimos com Jesus. O mais importante é amar. Que a gente consiga viver isso na nossa campanha da Fraternidade Ecumênica, e que a gente consiga, quem sabe, né, converter algumas almas do ódio ao amor. Muito boa noite a todas as pessoas. O Dom Luciano vai voltar para anunciar Dom Josafá. Então, agradecemos mais uma vez por este momento, e com a palavra para a conclusão, nosso arcebispo metropolitano, Dom Josafá, que amanhã também fará a abertura oficial da campanha aqui em nossa arquidiocese, às 8 da manhã, na Catedral Metropolitana de Vitória da Conquista. Então, agora, com a palavra, o nosso arcebispo, para concluirmos este momento desta noite. Palavras também de gratidão, agradecimentos ao reverendo Bruno, um agradecimento especial também ao pastor Joel, dizer da alegria de tê-los conosco neste momento. Aprofundamos o tema da campanha da fraternidade, fizemos, portanto, uma ciranda, né, apesar de virtual, e esperamos poder continuar nessa mesma toada, trabalhando para que essa campanha tenha o sucesso que ela merece. Então, um prazer vê-los e revê-los, né? E um prazer também estar com todos os nossos telespectadores que nos acompanharam com muita atenção. Eu queria concluir com uma palavra que a nota da CNBB a respeito da campanha da fraternidade trouxe a última palavra: unamo-nos. Então, é essa a grande motivação da campanha da fraternidade, que nós possamos nos unir, discípulos unidos de Jesus Cristo, para trabalharmos juntos pelo bem da nossa comunidade nacional, trabalhar pela justiça e pela paz. Então, a todos boa noite, e vamos então fazer a campanha da fraternidade, abertura amanhã, mais um ano todo dedicado ao tema do diálogo, do compromisso do amor. Muito obrigado, boa noite a todos.
Então, uma boa noite e até a próxima terça-feira, às 20 horas, com mais uma live sobre Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Shalom, a paz para todos, bom descanso. Grande abraço.